Alô, eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Em mais uma edição de Conversas e Confabulações, hoje é de número 68. Antes de começar, um pedido. Você já é inscrito no canal? Não é inscrito ainda? Então eu te peço que se inscreva. Fazendo isso, você vai me ajudar a atingir mais e mais pessoas, a levar a minha mensagem sobre saúde a mais e mais pessoas. É simples, vou te mostrar o passo a passo de novo, vai ver como é fácil. Veja, ao abrir o canal, você vai encontrar aqui essa opção inscrever-se. Clica nela, pronto, já está inscrito. Mas você vai selecionar isso aqui, ó, todas, é para você ser avisado de todas as novas publicações, todos os novos vídeos publicados. E depois você dá o like, o seu gostei, o seu joinha no vídeo e compartilhe com seus amigos. Quando você clica aqui em compartilhar, ele já abre para você as mídias sociais que você vai usar para compartilhar. Como eu disse, fazendo isso, você estará dando relevância ao vídeo e ajudando com que o vídeo apareça mais facilmente nas buscas. Me ajude a ajudar a mais e mais pessoas a cuidarem da saúde. Combinado? As pessoas me perguntam por que a população está adoecendo mais. Existe uma certa verdade nessa percepção e eu vou responder a essa pergunta. Eu tenho a resposta. Eu acho que tem. Mas para você entender bem a resposta que eu vou dar, eu preciso discorrer um pouquinho sobre alguns conceitos que vai ajudar no final do vídeo a você entender. O primeiro deles é o conceito de melhoramento genético. O melhoramento genético é feito pela natureza, portanto, de maneira natural. Melhoramento genético natural. Ele pode ser feito de maneira artificial também. Veja alguns exemplos. No mundo animal, é comum os machos lutarem entre si para adquirir a primazia de poderem cruzar. Lutam, o mais forte vence e ganha o direito de acasalar. Fazendo isso, a natureza está propiciando que o exemplar da espécie mais saudável, mais forte e, portanto, com genética melhor, tenha o direito de gerar filhos, provavelmente serão também geneticamente melhores. Outro exemplo. Meu pai plantava milho. Ele colhia o milho, armazenava e na época do plantio ele ia lá no paiol e selecionava os melhores grãos para ele usar como semente. Descartava as espigas danificadas, os grãos irregulares, pequenos, os grãos das pontas, que também são pequenos, e selecionava só os grãos mais bonitos, mais graúdos. Fazendo isso, ele estava fazendo melhoramento genético de forma natural, de vez que ele não estava interferindo no processo, apenas selecionando. Assim como no mundo animal, o mais forte é selecionado para reproduzir. Mas o melhoramento genético também, às vezes, é feito de forma artificial. O Brasil tem uma experiência fantástica nessa área, a partir da criação dessa empresa Embrapa, que já tem mais de 50 anos e que vem fazendo melhoramento genético, tanto de plantas quanto de animais. Por causa dos excelentes trabalhos desenvolvidos pela Embrapa, pelas pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, pela assistência técnica que ela dá ao produtor, o Brasil se tornou hoje um gigante na produção de alimentos, alimentando praticamente um quarto da população mundial. O que a Embrapa fez e faz até hoje? Seleciona espécies mais resistentes à doença, mais produtivos, com maior capacidade de produção, e ao fazer isso, ela está selecionando os melhores, os exemplares geneticamente melhores, de uma forma artificial, usando a ciência a favor deste melhoramento. Por que eu estou falando de melhoramento genético? Porque parece que com a humanidade está acontecendo uma piora da genética. Eu cunhei o termo pioramento genético para correlacionar com o melhoramento genético. Se não vejamos, até praticamente o início do século passado, a humanidade vivia de maneira muito próxima do natural.
Então as pessoas nasciam, não existia conhecimento sobre doença, medicamentos, formas de tratamento de doença, então as pessoas só chegavam à idade adulta se fossem muito boas geneticamente, se tivessem muito boa saúde. Já estava acontecendo aí uma coisa que foi chamada de seleção natural. Obviamente que se as pessoas chegavam à idade adulta com boa saúde, elas tinham muito mais chance de viver toda a vida com boa saúde. Por isso existia a impressão de que as pessoas adoeciam menos. Vejam a expectativa de vida ao nascer no Brasil a partir de 1870, que é quando começou a ser calculado. O que é a expectativa de vida ao nascer? É quantos anos vivem, na média, as pessoas que nascem. Obviamente que se morria muita criança, no final das contas, a média era jogada para baixo. Existiam as pessoas com muito boa genética que iam chegar aos 80 anos, aos 70 anos, aos 90 anos. Mas como morriam muitas crianças, com 1 ano, 2 anos, 5 anos, então a média ficava baixa. Vejam que ela ficou praticamente estável até 1920. E aqui começou a melhorar. O início do século XIX coincide com grandes avanços na medicina. Já no início do século XX, corrigindo, já no século XIX foi descoberta a anestesia, que revolucionou a cirurgia, a vacina, que revolucionou a prevenção de doenças infecciosas. E aqui no século XX, nós temos como exemplo o desenvolvimento, a descoberta da insulina, na década de 20, até então, quem desenvolvesse diabetes morria poucos dias do diabetes, não tinha tratamento. A descoberta dos antibióticos, penicilina na década de 30, a sulfa por volta da década de 40, 50, a descoberta do DNA na década de 50, que ajudou a entender doenças como, por exemplo, o câncer, o estudo do genoma humano, enfim. O que está acontecendo é que a medicina evolui muito rapidamente a partir do início do século XX, e isso propicia que cada vez mais pessoas que lá nos séculos anteriores não teriam condições de sobreviver, chegar à idade adulta e reproduzir, agora têm condição de fazer isso. Obviamente que são pessoas mais suscetíveis à doença. Então nós vamos ter, com o passar do tempo, um percentual progressivamente aumentado da população mais suscetível à doença. Aquele vovô que a gente conheceu lá na infância, que viveu 90 anos, comia toucinho no feijão, fumava cigarro de palha, ele só chegou aos 90 anos porque ele era um exemplar perfeito geneticamente. Continuam existindo pessoas assim, mas só que cada vez mais vão sobrevivendo pessoas prejudicadas geneticamente. Ainda assim, mesmo as pessoas mais suscetíveis à doença, o avanço das ciências, e aqui eu estou falando de tudo, porque começa por volta da década de 70 uma interface da medicina com as outras ciências fantásticas, que permite hoje os exames de imagem, por exemplo, a cirurgia robótica, enfim. A medicina evoluiu muito a ponto de suplantar essa perda de qualidade genética, digamos assim. Então, não é que as pessoas adoecem mais, é que existem um percentual cada vez maior de pessoas sujeitas a adoecer. Essas pessoas estão mais suscetíveis a doenças novas. Essa evolução propiciou, por exemplo, que nós conseguíssemos controlar uma pandemia tão violenta como foi o coronavírus em pouco tempo. A título de comparação, a peste bubônica matou 1/3 da população europeia no século XVI. A gripe espanhola matou de 5 a 10% da população dos países que foram atingidos em 1918. O coronavírus
causou menos de 1% de mortes no mundo. O que ajuda nisso aqui? As pessoas têm mais gente suscetível à doença do que tinham em 1918. Mas é o progresso da medicina que ajudou esse sucesso. Mas entendo, eu estou comparando a nossa última pandemia com as pandemias anteriores para mostrar o quanto o progresso da ciência está sendo benéfico à população. Então, para concluir, sim, as pessoas estão adoecendo mais, mas mesmo assim estão vivendo muito mais e vivendo melhor, com melhor qualidade de vida. Mas vejam, nada disso vai dar algum resultado para você se você não for procurar por essa ciência. O serviço de saúde não vai até a sua casa te visitar. Se você fica em casa, não faz a sua parte, não cuida da sua saúde como precisa, conforme já falamos aqui tantas vezes em tantos outros vídeos, você só vai colher os frutos da ciência no tratamento de doenças. Só que aí você já está muito atrasado. Você já terá perdido muito tempo. Por isso que eu insisto tanto nas medidas de cuidado com a saúde. Seja inteligente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.